Então tá aqui, ó, diz a Gazeta do Povo que sem fundamento Lula diz que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo e irrita líderes religiosos, né? Olha, é o que eu falo pra vocês, bicho, o Lula tá cometendo um monte de erro, tá? O Lula resolveu também comprar briga com os evangélicos, o que é um problema pro Lula, porque o que eu falo pra vocês, é verdade, os católicos ainda são maioria no Brasil, mas a população evangélica é cada vez maior no Brasil e cada vez mais relevante e tem aumentado numa taxa significativa. O Lula comprando briga com esse pessoal, tá comprando briga com o eleitor dele. Olha só, diz o Lula sem fundamento que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo e isso irritou líderes religiosos, né? Essa visão do evangélico como um coitadinho que ganha dinheiro do governo e não sei o que lá, isso é falso. Não, tem evangélico que recebe dinheiro do governo? É lógico que tem. Tem católico também, tem gente de todas as profissões. No mínimo, é uma fala racista do Lula, no mínimo. Ou racista, no caso, seria de intolerância religiosa, né? Que seria o termo correto nesse caso, né? Ou seja, você está classificando os evangélicos de acordo com uma ideia pré-concebida, um preconceito seu contra evangélicos. Eu acho que aí se enquadra mais em violação religiosa, né? Mas, de qualquer forma, alguma coisa similar a isso. Vamos entender esse caso aqui, porque evidentemente que isso gerou reação dos evangélicos e evidentemente isso daqui é uma coisa ruim para o Lula. Acho uma ótima coisa isso daqui. Vamos entender esse caso aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O presidente Lula defendeu nesse sábado, dia 7, né, ontem, que a militância petista busque apoio dos evangélicos ao partido. Em discurso na cerimônia de comemoração dos 46 anos do PT em Salvador, o presidente ainda alegou que 90% dos evangélicos recebem recursos governamentais. 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo. Nós não podemos esperar que eles falem bem de nós. Nós precisamos ir lá e conversar, disse o Lula. Mais uma vez, isso aqui se enquadra no mesmo caso que eu falei com relação à guerra, ao extremismo e coisa e tal, que é o fato de que o Lula estava falando para a militância dele. Ele estava querendo insuflar a militância dele. Aí lá, vai lá, militância. Conversa com os evangélicos. Tem que criticar, tem que conversar com os evangélicos para dizer que não, você está recebendo dinheiro do governo Lula, tem que votar no Lula. O que por si só é um erro, né? Ou seja, não quer dizer nada. Você está recebendo dinheiro do governo porque existe uma lei aprovada no Congresso para que você receba esse dinheiro. Não é o Lula que dá isso. O Lula tenta vender para você que é ele que fez esse programa, mas na verdade não é um programa de governo. É um programa de Estado, não um programa de governo, né? Então, ele está trazendo essa história aqui. É lógico, ele falou isso num contexto para o pessoal do PT, mas esse é um dos problemas que o Lula não está percebendo na era da informação descentralizada e distribuída, né? O Lula é um cara que vive no mundo analógico ainda, no mundo do antes. Num mundo em que o que ele falava para o pessoal do PT ficava só ali no pessoal do PT, né? Ele estava acostumadíssimo a ter esse negócio de dupla fala, né? Como eu falei para vocês, ontem ele falou pro PT que não, que agora é guerra, agora é comunismo mesmo, não vai ter Lulinha, paz e amor, coisa nenhuma, coisa tal. Isso, ele falou porque era pra militância do PT. Ele não quer falar isso pro mundo, para todos os eleitores de forma geral. Pros eleitores, ele vai falar que não, Lulinha, paz e amor, Lulinha, cartinha da democracia, vamos assinar a cartinha da democracia aqui de novo, e não sei o que lá, paz e amor, e coisa e tal. O Lula tá super acostumado a fazer essa separação, falar uma merda de um lado, falar outra merda diferente do outro lado, de acordo com a plateia, né, para ter o apoio que ele quer em cada plateia. Isso funcionava antes? Funcionava. Por quê? Porque como ele tinha o apoio da mídia centralizada, ele sabia que o que ele falava para a militância não ia ser publicado para a galera. E o que ele falava para a galera, a militância sabia que é só para a galera, a militância é o que ele fala a verdade. Então, só que hoje não tem mais isso. Hoje você fala qualquer coisa em qualquer lugar, sempre vai ter alguém, seja um blog, seja um jornal como Gazeta do Povo, seja qualquer coisa, que vai pegar aquela informação e vai jogar para geral, vai falar para todo mundo, né? O outro caso é esse daqui. O que o Lula tá falando com esse troço aqui? O Lula tá encafifado com o fato de que ele não consegue trazer o voto dos evangélicos. E por que isso? Porque existe de fato uma visão evangélica mais focada no desenvolvimento pessoal, né? De você ser responsável pela sua própria vida, você ter que correr atrás para fazer o seu sucesso, né? O que é uma visão que eu vejo como correta, né? Enquanto os católicos ainda têm muito uma visão baseada no assistencialismo, né? Que tem que dar caridade, coisa e tal, dependendo da caridade, o que não é uma coisa ruim. Eu concordo que há pessoas que precisam de caridade, é importante que todos nós sejamos caridosos e coisa e tal, mas você encarar o mundo como tudo depende da caridade, nada depende de você, um erro também. Isso não faz sentido, você tem que ter essa coisa. Aliás, isso pode parecer uma mudança bem assim, simples, mas na prática isso está lá na origem dessa coisa toda, né?
no início da separação, do cisma, né, entre católicos e protestantes, essa questão de que a salvação vem apenas da palavra, você tem que se arrepender, como é que funciona isso, né? Se você morre de repente e não teve tempo de se arrepender, você vai para o inferno, o que você precisa fazer para ir para o céu no final das contas, né? A origem da coisa, uma parte do problema está nisso daí, né? E aqui, mais uma vez, é uma frase que ele falou visando militância. Ele queria falar para o pessoal militante do PT, vai lá, corre atrás dos evangélicos, enche a porra do saco dos evangélicos, fala com eles, você está ganhando benefício do Lula, você tem que votar no Lula, e não sei o que lá. Tendo que no final das contas soou extremamente preconceituosa essa fala do Lula. E todo mundo ouviu ela, né? O Lula, é o que eu falo para você, o Lula já foi um bom comunicador. Ele é um comunicador da época dele. Ele era um bom comunicador na época dele, né? Agora não é mais, né? Aí aqui, ó, a Gazeta do Povo faz um desmentido aqui, mas eu entendo que o Lula falou isso, 90% dos evangélicos, no sentido de um grande número de evangélicos. Ele não quis dizer que literalmente 90% dos evangélicos e coisa e tal, né? Aí eles fazem aqui a conta de que o número de pessoas, a porcentagem de população no Brasil, de evangélicos no Brasil, 47 milhões de pessoas, e para isso 42 milhões de pessoas teriam que receber algum benefício, e embora 94 milhões de brasileiros recebam benefício, o corte de aproximadamente 44% da população, não sei o que lá, seria alguma coisa entre 26 e 32 milhões, ou seja, o que ele quer dizer aqui é que numericamente não chega a 90%, mas o que eu entendi disso daqui, mais uma vez, é que era um apelo para a militância, não corre atrás dos evangélicos, fala com eles lá que eles recebem benefício do Lula, é o Lula que eles têm que votar no Lula, né? Mas de novo, ficou estranho, viu? É preconceito, ficou um preconceito muito claro, né? E não é uma coisa única do Lula, tá? O Peninha, que é um esquerdista, isso é um pensamento comum na esquerda, a esquerda é meio revoltada com os evangélicos aqui no Brasil, exatamente porque os evangélicos atrapalham a visão da esquerda de que tudo na vida é uma luta de classes, né? A esquerda gosta de colocar essa ideia de que, né, é todo mundo estático, você pode ser pobre, então você tem que brigar com o rico, quem é rico briga com o pobre, não sei o que lá, é tudo estático. Enquanto a filosofia evangélica de você correr atrás, de você melhorar a sua vida, meio que quebra esse negócio, né? Se você é o responsável por onde você está, você pode melhorar na sua vida. Você não é guerra de ricos contra pobres, não é guerra de classes, né? Já falei aqui em outras situações que tem várias situações dessa que a esquerda não gosta. A esquerda não gosta da classe média. Por quê? Porque a classe média não se encaixa bem nesse esquema, né? O Marx falava lá que eram os burgueses e os proletários, a briga da burguesia com o proletariado. E a classe média? Entra onde nisso daí, né? Não encaixa nessa história. E aí, ou seja, não, então a classe média tem que sumir, porque não vale a pena, né? A mesma coisa que os evangélicos não se encaixam nisso. O catolicismo, pelo menos do jeito como é vendido pela esquerda, né, essa ideia de que tudo, você não tem agência, você não faz as coisas, você fica ali parado esperando a caridade dos outros, né? Nesse sentido, você realmente acaba favorecendo a visão da esquerda, né? E os evangélicos geram um problema para isso, né? E lembrando que o catolicismo não fala isso não, tá? Não tem essa visão não. O que eu estou dizendo é como a esquerda encara o catolicismo e como muita gente encara o catolicismo no Brasil também, tá? Enfim, o Peninha diz que os evangélicos não deveriam votar e revolta bolsonaristas, porque evidentemente é um absurdo, né? Pode ser até de brincadeira que ele falou isso, né? Mas na prática ele está mostrando mais uma vez preconceito contra evangélicos. Ele está dizendo aqui que evangélicos deveriam ter todos os direitos de outras pessoas, né? Curiosamente, isso reflete muito a perseguição que originou a grande migração dos evangélicos da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Que formou os Estados Unidos justamente com o pessoal saindo de lá por conta dessa perseguição religiosa, né? O líder do PL, o Sóstene Cavalcanti, reagiu à fala do Lula, no que fez muito bem, porque aproveitar a oportunidade, né? Dizer aqui que em ato de comemoração dos 46 anos do PT, o Lula disse que 90% dos evangélicos ganham benefício do governo e prosseguiu. Não podemos esperar que eles falem bem de nós, precisamos ir lá e conversar e coisa e tal. O Sóstenes afirmou que Lula fala asneira quando o discurso é improvisado. Que bom, Lula, continua, ele escreveu, né? Essa fala prova que eles não entendem e não respeitam os evangélicos, que eles não entenderam como o evangélico ama e respeita seu pastor. Aliás, isso é um princípio bíblico de fé, que ele não consegue entender isso direito. Ele ataca o pastor, tenta enganar seus membros. Quando ele vai conseguir? Nunca, né? Então, essa foi a crítica do Sóstenes Cavalcanti, o que é muito bom. Realmente, foi um erro do Lula, mais um erro do Lula. O Lula tá errando isso porque ele é um comunicador ruim? O Lula já foi considerado um bom comunicador, cara. O Lula sempre foi visto na história brasileira, da política brasileira, como um cara que falava muito bem, conseguia falar com o povo. Por que o Lula errou, né? Olha só essa notícia aqui que engraçada. Lula entrega economia forte, falha na comunicação, diz Casagrande. Até agora,
Lógico que não, né? A economia do Lula tá uma bosta completa. Agora, sim, o Lula falha na comunicação. E por que o Lula falha na comunicação? O Lula falha na comunicação exatamente porque ele tá num período errado. Ele tá acostumado a tratar com a comunicação na era da informação centralizada. Ele simplesmente não conseguiu fazer a mudança. O Lula é um cara analógico, um cara que tá parado no tempo. E isso acaba prejudicando ele nessa história, né? É inegável que ele tem uma capacidade de comunicação, né? Senão ele não teria chegado onde chegou. Não é só roubalheira e trambicagem e enganação que leva você nesse negócio, tem que ter alguma capacidade também. Mas o fato é que onde ele era bom em comunicação, ele está perdendo o tom. O problema é exatamente o contrário. O problema é a economia. A comunicação existe também é um problema, mas a economia é muito pior no governo Lula. E também a comunicação, olha a besteira que o Lula fala. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?